Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir, da Kansai, analista de valores imobiliários, títulos e educacional. Eu sou bacharel em matemática, economista, mestre em economia e sou credenciado pela CVM nas funções de administrador de recursos de terceiros, o ART, e também sou credenciado pela CVM como analista de valores mobiliários. Atuo no mercado financeiro desde 1977, são aí mais de 43 anos de experiência, onde atuei no pregão da Bolsa de Valores, atuei como gerente de operações de bancos, e também já fui sócio proprietário de corretora e de distribuidora de valores, E hoje, com muito prazer, com muito carinho, que eu entrego a você esse meu know-how, esse meu estudo, essa minha dedicação, através aqui dos nossos encontros, através desse nosso canal, que eu gostaria que você nos acompanhasse. Bom, nós tivemos um encontro agora recente, você pode procurar aí no card, procurar na lista, Você vai ver que nós tivemos um encontro aí tratando de análise do perfil do investidor, parte 1, e agora vamos dar sequência nesse assunto, tratando aí mais um pouquinho de análise do perfil do investidor, parte 2. Como falamos na parte 1, é muito comum você encontrar aí, vídeos ou explicações que tratam de que a análise do perfil do investidor, a API, está tratando de definir se o investidor é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. De fato concreto, isso é verdade, mas o requerido nos exames de certificação, CPA 10, CPA 20, no CEA, no agente autônomo de investimentos, no CFP, nesses outros graus, o requerido é muito mais que isso, Você vai precisar de muito mais informações do que apenas definir, responder essas perguntas. Mas o importante é que para definir essas perguntas você vai ter que preencher um questionário. Esse questionário é cheio de obrigações, para os analistas, para os consultores, para aqueles que participam do sistema de distribuição, ou seja, de venda dos produtos. Esses participantes do sistema pode ser a própria instituição financeira, como pode ser um agente autônomo contratado para esse tipo de serviço. E nós, no nosso encontro anterior, que você pode buscar, como eu disse, nos vídeos aí, você pode encontrar que nós falamos aí, detalhamos bem a situação das regras de suitability, nós definimos isso, Agora vamos continuar falando disso, mas avançando um pouco mais dentro desse tema e falando das categorias dos produtos que você tem que se preocupar enquanto vai fazer a sugestão. Veja que nós falamos no encontro anterior que é obrigação dada pela CVM e pela Anbima, da pessoa conhecer o perfil do investidor antes de fazer a sugestão de qualquer tipo de produto. Então, com relação às categorias dos produtos, tem que se observar quais são os riscos associados aos produtos, e seus ativos subjacentes. O que nós queremos dizer com isso? Por exemplo, se eu estou falando de um mercado futuro de DI, eu tenho que saber que o ativo subjacente do DI é o mercado de DI à vista. Ou seja, eu tenho que entender, eu tenho que saber um pouco sobre regras do cupom, de como é que são definidas aquela taxa básica, porque aquela taxa básica é de longo prazo, que vai ser negociado no futuro. Então, esse aí é a relação dos ativos com os ativos subjacentes, conhecer o perfil dos prestadores de serviços que estão associados a um produto. Por exemplo, nós vamos falar aqui de um fundo de investimento, e no fundo de investimento nós temos o administrador, o gestor, o custodiante, os auditores independentes, que não necessariamente serão a mesma instituição. Então, aí, nós precisamos conhecer o perfil desses, tanto daqueles que atuam nos fundos, como, e nesse caso do fundo ou um produto direto que você vai comprar, o que você vai sugerir, qual que é o perfil dos emissores,
Quem são essas pessoas? Né? Qual que é o grau de risco embutido, qual a capacidade de pagamento desses emissores? Então eu tenho que analisar quem está no produto e qual o tipo de produto que está dentro desse fundo com relação aos emissores. Né? Precisamos conhecer a existência ou não de garantias. Em diversos produtos você vai encontrar isso nos fundos imobiliários, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de um shopping colocado dentro de um fundo imobiliário. Essas são as garantias. No entanto, aquele shopping pode não ter dado certo, ou pode não dar certo. Então, isso é as garantias. Outra coisa, com relação à garantia, precisa conhecer qual o grau de legalização dessas garantias. Essas garantias foram isoladas do patrimônio de quem está cedendo essas garantias. Então, o estudo das garantias, nós poderíamos fazer um vídeo aqui, um encontro tratando só disso, né? Com relação aos produtos, ainda precisamos falar sobre prazos de carência, ou se o fundo é condomínio fechado, é fechado com prazo determinado ou prazo indeterminado, né? E aí a CVM, através da Instrução 539 de 2013, que nós citamos muito no nosso no vídeo parte 1, ela proíbe, né, a recomendar produtos ou serviços quando não sejam adequados ao perfil do investidor. Quando não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do investidor. Então, se a gente fez um questionário, uma análise, mas não conseguiu chegar a uma conclusão qual que é o perfil do investidor, então está vedada. Veja que é uma instrução da CVM e é uma regra, é uma orientação, uma determinação. Aquele que infringe a regra da CVM está sujeito às penalidades. Também da Anbima, né? Está sujeito às penalidades. Então, aqui não é querer, não é vontade, são regras de procedimento. Então está lá quando nós falamos de suitability, que você deve conhecer o cliente antes de fazer a indicação. E outro ponto importante que tem que ser visualizado, né, é que se aquele perfil do cliente está atualizado, você vai saber que tem que ser feito um questionário, esse questionário tem que ser periodicamente atualizado, né? Além disso, de forma escrita, na forma de manuais, né? Isso mais voltado para a Anbima do que CVM, mas também está na Instrução 539, que a empresa, né, a instituição financeira, deve adotar regras e procedimentos de controles internos no formato de manuais. Ele tem que escrever isso, né? O que pode ser feito, o que não deve ser feito, como deve ser feito pelos seus profissionais. Então, essas regras e procedimentos têm que estar por escrito, e aí cada profissional que trabalhou, ele vai precisar se identificar como foi ele que fez, né? A empresa, né, a instituição financeira tem que indicar para a CVM, também para a Anbima, um diretor estatutário, veja bem, um diretor estatutário responsável por esses procedimentos, que quando da auditoria, quando da fiscalização, né, então, a primeira pessoa que será procurada será aquela que é o responsável, né? Esses cadastros dos clientes não podem superar, essa atualização cadastral não pode superar a 24 meses, né? Nós temos aí, dado pela Instrução 539 de 2013, a separação, a definição de quais são os tipos de investidores que temos no mercado, né? Então, é necessário que dentro dessas regras se estabeleçam quais são esses tipos de investidores. Nós temos o investidor considerado simples, né? O investidor qualificado e o investidor profissional. Até recentemente, da gravação desse nosso vídeo, para comprar os BDRs, só era acessível para investidor que era profissional. A partir do dia 22 de outubro, então, foi liberado para quem não era profissional. Você veja a importância da qualificação do cliente. Os investidores simples, eles são tratados com base na Instrução CVM 400. O que é isso, né? É uma instrução que define para quem eu vou vender, de que forma vai ser vendido esses produtos ou distribuído na linguagem técnica, né? Porque antes de se fazer a distribuição, tem que se passar pela CVM, a CVM vai
requerer uma série de informações antes de que ele chegue naquele investidor chamado, então, entre aspas, investidor simples, porque é uma forma de proteger o cliente, né? Fora esse tipo de coisa, nós temos aí os investidores, como nós falamos, qualificados. Esses qualificados são aqueles que declaram possuir R$1 milhão ou declaram capacidade de investimento de R$1 milhão. Também, além dessa parte do investidor ter recursos financeiros, ele podem ser pessoas aprovadas como você, né, em exame de certificação. Ou possuam, né, como eu disse no meu caso, certificações aprovadas pela CVM. Então, nesse caso, as pessoas, aí nesse caso, com relação aos seus recursos próprios, né, eles são qualificados, são tidos então como investidores qualificados. Outro também que é tido como investidores qualificados são os clubes de investimentos, né? Então, esse grupo de investidores se enquadra aí no qualificado. E nós temos ainda uma outra qualificação que é maior que essa, que é o investidor profissional. É claro que o profissional ele vai abranger tudo que tem um qualificado e mais algumas coisas, né? Por exemplo, precisa ser uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, as companhias seguradoras, as entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Então, as abertas são aquelas que vão usar o PGBL, o VGBL como instrumento, né? E as fechadas são as previdências, né? As chamadas fundações, né? Que são empresas de mercado que fazem bastantes investimentos. Ou então, aí, como qualificado, pessoas naturais ou simplesmente as pessoas físicas que declarem ter aí 10 milhões de investimentos. Também os fundos de investimentos caem nessa categoria de investidor profissional. Agente autônomo de investimentos também caem nessa categoria. Ou seja, então, essa separação da CVM em categorias de investidor qualificado, investidor profissional, já dá um atalho, já dá um bom começo para você poder definir o perfil do investidor, né? Mas não é tudo, você precisa fazer, então, esses questionários e tê-los atualizados no prazo máximo de 24 meses. Bom, dito isso, eu gostaria que você nos acompanhasse, que nos seguisse e que acompanhasse aqui na descrição do vídeo, onde eu tenho um bônus maravilhoso para você, que é um e-book. Esse e-book, ele fala de política monetária, política fiscal e política cambial e como é que elas se interagem. É muito importante para qualquer profissional de mercado financeiro conhecer como é que funciona a política econômica. E ali tem um apanhado de diversos estudos, diversos acontecimentos históricos, diversos livros, diversos acontecimentos na prática que serão cedidos a você de forma gratuita. Basta que você clique aqui, eu quero o meu e-book. Ele vai ser entregue aí para você por e-mail. Dito isso, vamos continuar tocando, tem uma série de conteúdos importantes, questões de provas, como nós falamos aqui, diversos pontos que serão necessários para que você possa tanto passar no seu exame CPA 10, CPA 20, CEA, né, no CGA até, né, no CFP, né, com uma série de dicas, série de informações importantes. Eu espero você nos nossos próximos encontros. Nos siga, se inscreva no canal. Até mais e muito boa sorte!